Seja muito bem-vindo a mais uma obra espetacular. Imagine acordar um dia e descobrir que sua vida está conectada a um sistema chamado Contra-Ataque do Vilão. Foi exatamente isso que aconteceu com Lin Qian. Agora, ele embarca em uma jornada única, viajando através de diferentes livros com uma missão clara: sobreviver aos desafios como vilão, conquistar suas recompensas e, finalmente, retornar ao seu mundo original. Prepare-se para mergulhar nessa emocionante história cheia de reviravoltas. O vilão quer viver mais um dia promete prender você do começo ao fim. Espero que gostem. O protagonista abriu os olhos com dificuldade, sentindo a cabeça pesar. A voz de alguém, ríspida e urgente, ecoava ao fundo, chamando-o. A pessoa parecia impaciente, perguntando o que ele estava fazendo ali parado e alertando que a senhorita da família Xiao já estava à porta. A mesma voz insistia em saber por que ele não ouvia ou reagia. Antes que pudesse compreender a situação, um golpe inesperado acertou suas costas, deixando-o atordoado. Ele se virou rapidamente e viu que o autor do golpe era ninguém menos que o Sr. Lingan, presidente de uma poderosa empresa e patriarca de uma das 4 grandes famílias. Lingan o encarava com severidade, exigindo que ele recebesse as visitas em vez de permanecer sentado como um tolo. Nesse momento, uma tela de cor roxa surgiu diante do protagonista, informando que o homem que o golpeara era seu avô. A tela continuava a explicação: ele estava no mundo de O Genro Louco do Rei Dragão dos 4 Mares, capítulo 35 da novela. Sua identidade ali era a de um vilão, e ele tinha apenas 5 capítulos para evitar a morte iminente. A missão permanecia a mesma: sobreviver. O aviso finalizava com um seco boa sorte. O protagonista suspirou profundamente ao processar as informações. 5 capítulos. Não sabia se aquilo era um ato de misericórdia ou crueldade. Mas antes que pudesse se perder em pensamentos, o avô deu-lhe outro golpe, ordenando com mais firmeza que fosse até a porta receber a senhorita da família Xiao. A ameaça de uma demonstração ainda mais cruel caso continuasse desobediente não deixou espaço para resistência. Com um movimento resignado, o protagonista levantou-se e assentiu, respondendo de maneira contida que já iria. Ele caminhou até a saída, onde todos o cumprimentaram. Contudo, sua mente estava longe dali. Pensava no tempo que havia passado saltando de uma novela para outra. Já não conseguia se lembrar exatamente quando aquilo tudo começara. No início, acreditara que fosse um sonho ou um golpe de sorte. Mas o sistema, aquela voz constante, explicou que ele estava preso ao plano: o vilão deve resistir. Sua única tarefa era desempenhar o papel de vilão à beira da morte e tentar sobreviver. Recordou-se dos sucessos e dos fracassos ao longo das histórias. Cenas como a do protagonista de uma novela que, em um combate, desviou e segurou mísseis com as próprias mãos enquanto ria alto. Naquela ocasião, ele mal teve tempo de pensar na grandiosidade do inimigo antes de ser atingido por um dos mísseis, encerrando sua vida de maneira explosiva. Também se lembrou de um mundo imortal, onde sequer teve a chance de dizer uma palavra antes de um golpe atravessar seu coração. Agora, nesta nova história, ele sabia que o protagonista estava prestes a roubar sua noiva, Xiao Shuran. O pensamento o levou a observar a jovem que acabará de sair do carro. Ela era a filha mais velha da família Xiao. Ao seu lado, o protagonista desta história, Sanbei, emanava uma aura dourada tão brilhante que quase o cegava. Sem demonstrar sua inquietação, o protagonista convidou Xiao Shuran a segui-lo, oferecendo-se para carregar sua bolsa. A resposta foi um olhar frio e uma recusa cortante. Ela lembrou indiretamente de como ele havia se humilhado por um ano tentando conquistá-la, sem sucesso. Xiao Shuran, por outro lado, dirigiu-se ao protagonista Sanbei com um sorriso suave, pedindo que ele carregasse sua bolsa. Sanbei prontamente atendeu, reforçando sua posição de destaque. O protagonista observou a interação e refletiu. Recordou-se de como seu personagem havia usado os recursos de sua própria família para ajudar os Xiao, apenas para ver Xiao Shuran entregar seu coração ao protagonista. Suspirando, concluiu que mudar aquela dinâmica parecia impossível. Ele sabia que, em histórias como esta, o protagonista sempre saía vitorioso, conquistando tudo e todos ao seu redor. Pensando em sua situação, resignou-se ao destino que o aguardava.
sabia que, em breve, seria espancado até a morte. Mesmo assim, decidiu que tentaria relaxar e esperar pelo próximo mundo, acreditando que, embora a dor fosse inevitável, ela passaria como tantas outras vezes. O prota, olhando para a beleza, a senhorita Cial, decide que tem algo a dizer para ela. No entanto, ela o encara friamente e responde que não quer ouvir suas palavras, mas que também tem algo a dizer para ele. O prota a observa atentamente, incentivando-a a falar, embora, em sua mente, já tenha certeza do que ela dirá. Com frieza, ela declara que ele deve esquecer qualquer ideia de compromisso entre eles, afirmando com firmeza que nunca, em nenhuma circunstância, aceitaria tal coisa, mesmo que a família dele gastasse todos os recursos para convencer seu pai. Sem deixar que ela termine, o prota interrompe, concordando rapidamente. Diz que também tem a mesma intenção e que não pretende se envolver com ela de forma alguma. Surpresa com a resposta, Xiao Shuran hesita, perguntando se ele está falando sério. Já o prota, sem dar muita importância, insiste que renunciar ao compromisso é, de fato, sua intenção. A reação dela é de desconfiança. Você está tentando jogar comigo, não é? Ela acusa. No entanto, o prota mantém a calma e responde que as coisas que ela sugere são impossíveis, absolutamente impossíveis. A senhorita Cial, então, lança um sorriso astuto e comenta que tem observado suas ações ultimamente e que ele não deveria achar que conseguiria enganá-la. Internamente, o prota reflete: essa mulher é uma tola. Ela está caminhando diretamente para o harém de Sanbei e ainda me chama de idiota. Enfim, já estou decidido. Uma mulher como essa é problema demais. Boa sorte na sua vida. Nesse instante, Xiao Shuran se sobressalta ao ouvir uma voz desconhecida e começa a olhar ao redor, confusa. Quem está falando? Quem é? O prota, notando seu desconforto, tenta acalmá-la, garantindo que, uma vez que o compromisso entre eles seja cancelado diante dos mais velhos, ela não precisará mais se preocupar com isso. E justo ao lado dele estava Beishuan, o protagonista da novela, que olhava para o nosso prota com total ódio enquanto estalava a língua. Depois de alguns segundos, nosso protagonista, An, entrou no prédio com Shuran e Beishuan. Nesse momento, o sistema aparece do nada atrás de An, exibindo uma expressão preocupada, enquanto pensa que cometeu um erro na programação da novela atual. Alguns pensamentos poderiam ser ouvidos pelos habitantes da história, e o sistema, sem tempo para pensar, decide que não pode reportar o erro, pois seria formatado. A única opção é evitar que todos os pensamentos sejam ouvidos, permitindo apenas aqueles em que nosso prota reclama ou insulta. An, que nem sabia desse erro, se mostra pensativo e, com um pequeno sorriso, relembra que na história original ele havia ofendido Beishuan por roubar sua mulher, o que terminou mal para ele. Por isso, agora, se ele não se comprometer com Shuran, Beishuan não terá motivos para atacá-lo. Sentindo-se super empolgado, An decide que esse é o plano perfeito para sobreviver mais de 5 capítulos. Depois de caminhar por um bom tempo, nosso prota anuncia que chegaram. Antes de entrar, ele diz a Beishuan que espere do lado de fora e procure um lugar para descansar. Shuran, no entanto, fixa o olhar em An, visivelmente irritada pelas palavras que ouviu antes. A misteriosa voz dizia que ele queria se afastar e rejeitar o compromisso, chamando-a de mulher tola. An, um pouco confuso, se pergunta por que Shuran mandou Beishuan esperar do lado de fora, já que ela sempre ficava próxima a ele. Ele então olha para Beishuan, que parecia tranquilo, e se sente aliviado por ele não estar zangado com a decisão de Shuran. Ao entrarem, encontram o Sr. Lingu Kang, que estava sentado tranquilamente. An se aproxima e diz que voltou, trazendo a senhorita Shuran. Ela sorri para o Sr. Kang, que olha para e pede que sirva um pouco de chá para Shuran. Assim que recebe a ordem, An começa a pensar que não suporta essa primeira beleza da cidade, e mal pode esperar pelo momento em que ela sairá de cena e fará parte do harém de Beishuan. Ele então a encara e diz que é hora de cancelar o compromisso e acabar com essa novela ridícula. Essas palavras são ouvidas por Shuran, que fica surpresa ao perceber que a voz misteriosa vinha de An. Irritada, ela se ofende ainda mais ao ouvir que ele a considerava parte do harém de Beishuan. Shuran pensa que isso é impossível,
já que Beishuan é apenas seu guarda-costas e não tem qualquer relação romântica com ela. Confusa, ela começa a questionar se há algum rumor circulando que explique as palavras de An. Enquanto isso, os líderes das famílias olham para Ishura em silêncio, pensando que os dois são tímidos por estarem calados. No entanto, ambos estavam perdidos em 1000 pensamentos. Incapaz de suportar mais, Shuran bate na cadeira e declara que não quer se comprometer, que não concorda com o casamento, e olha para os líderes das famílias, afirmando que não sente nada por An e que o casamento deveria ser por amor. An, totalmente de acordo, afirma que ela está certa, que o amor não pode ser forçado, e que o compromisso não deveria existir. Shuran fica surpresa ao ouvir isso de An na frente dos chefes das famílias. Um dos líderes se aproxima de An e diz que ele não deveria rejeitar os sentimentos de Shuran, pois todos viram como ele a seguiu durante um ano, acreditando que, com persistência, ela acabaria aceitando. No entanto, An, com uma expressão de nojo, afirma que nunca a seguiu por amor, mas apenas por admiração por ela ser sensata e compreensiva. Ele reforça que, se Shura não quer se casar, não é bom insistir. Em seus pensamentos, An relembra que, se eles se casarem, algo terrível acontecerá com ele no futuro, causado por Beishuan. Shuran, irritada e um pouco confusa com a mudança repentina de An, pensa no motivo desse comportamento, já que ele havia enviado uma mensagem de 5.000 palavras no dia anterior, implorando para ficarem juntos. Enquanto isso, o pai de Shuran, emocionado, elogia An, acreditando que ele quer permanecer ao lado de Shuran sem um título da família, demonstrando grande amor por ela. Porém, tudo era um mal-entendido. An tenta esclarecer, mas o pai de Shuran insiste para que ela aceite o casamento. Nesse momento, An se ajoelha aos pés do pai de Shuran, agarrando sua perna, e implora com lágrimas nos olhos para que o casamento não aconteça. Em seus pensamentos, An grita para Shuran fazer um escândalo e dizer ao pai que não quer se casar. Shuran, ouvindo os pensamentos furiosos e desesperados de An, esboça um sorriso e zomba dele. Ela se aproxima, segura sua roupa e o encara diretamente, enquanto lhe diz algo inesperado. Ele, ao olhar diretamente para Shuran, ouviu-a dizer que todas aquelas palavras sobre não se casar a estavam incomodando. Agora, ela tinha mudado de opinião e definitivamente queria se casar com An, enquanto exibia um grande sorriso e comunicava isso tanto ao seu pai quanto ao avô de Anã. Nosso prota ficou paralisado, sem entender o que havia acontecido com Shuran, que, virando-se, gritou em voz alta que aceitava o casamento e que iria se casar com An. Anã, ouvindo isso, ficou em choque, olhando ao redor para confirmar se aquilo realmente estava acontecendo. Sentindo um impacto interno, ele ficou ainda mais nervoso e irritado, olhou para Shuran, em voz alta, tentou convencê-la de que não precisava se forçar a se casar com ele. Mas, em sua mente, ele a amaldiçoava, chamando-a de louca e dizendo que havia algo de errado com sua cabeça. Todos esses pensamentos foram ouvidos por Shuran, que se aproximou com um sorriso, o que deixou nosso prota ainda mais furioso, levando-o a chamá-la mentalmente de mulher tola e a imaginar dar-lhe um tapa para fazê-la voltar à razão e cancelar o casamento. Isso só provocou mais risadas de Shuran, que, para provocar ainda mais, o abraçou e perguntou se ele já não gostava mais dela. Forçado pela presença dos pais, An disse que gostava, mas, em sua mente, ele afirmava que não havia nada nela que ele pudesse gostar. Shuran, por outro lado, começou a achar nosso prota interessante e divertido por causa de seus monólogos internos, que ela podia escutar. Essa percepção despertou uma sensação estranha dentro dela, quase prazerosa, por perceber que podia controlá-lo e obrigá-lo a aceitar o casamento. No entanto, antes que ela continuasse com seus pensamentos, An, desesperado, agarrou sua mão e a levou para fora, dizendo que precisavam conversar. Ele avisou ao avô e ao pai de Shuran que sairiam por um momento, o que fez os dois sorrirem, achando que era uma boa ideia para o casal estreitar laços. Do lado de fora, An começou a andar em círculos, desesperado, perguntando por que Shuran havia agido daquela forma diante dos pais deles. Ele insistiu que ainda estavam a tempo de rejeitar o casamento e deveriam fazê-lo. Mas Shuran, tranquila, afirmou que não tinha intenção de rejeitar o casamento, já que ele havia sido discutido pelas famílias e não havia motivo para recusá-lo. Isso tirou nosso prota do sério.
Ele lembrou que ela mesma havia dito anteriormente que queria se casar apenas com alguém que gostasse, mas, por algum motivo estranho, agora parecia ter mudado de opinião. Shuran, defensiva, respondeu com um rosto tímido e corado que, embora atualmente não gostasse de ninguém, talvez, após se casar com An, ela pudesse se apaixonar por ele. E isso deixou-o ainda mais descontrolado. Ele ficou vermelho, mas gritou em sua mente, pois sabia que, se ela se apaixonasse por ele, sua vida estaria em perigo, já que Sam Beishuan, o protagonista da novela e guarda-costas de Shuran, não o deixaria em paz e acabaria com sua vida. Todos esses pensamentos de desespero foram novamente ouvidos por Shuran, que começou a suspeitar que An tinha medo de Beishuan. Contudo, ela achava que esse medo não fazia sentido, já que An era o herdeiro de uma das 4 grandes famílias da cidade, enquanto Beishuan era apenas um guarda-costas. Enquanto pensava nisso, An, nervoso, sussurrou que já era tarde demais. Ele se aproximou rapidamente de Shuran, encurralando-a contra a parede com o braço e perguntando diretamente se ela iria rejeitar ou não o casamento. Sem se intimidar, Shuran olhou diretamente para ele e respondeu que não iria recusar, perguntando o que ele faria a respeito. Isso deixou-o extremamente nervoso, pálido, e ele percebeu que sua ameaça não fazia sentido. Assim, a pequena discussão terminou com a derrota de nosso prota. Pouco depois, no salão de banquetes, o ambiente começou a se animar. Um dos líderes das famílias ergueu uma taça e anunciou que era hora de celebrar o compromisso do jovem casal. An e Shuran estavam no palco, sendo observados por todos. As pessoas comentavam que o casamento era incrível, pois uniria 2 famílias poderosas, garantindo um futuro promissor. Alguns mencionaram que havia rumores de que Shuran odiava An, mas, aparentemente, isso era falso, já que estavam se casando. Tudo isso foi ouvido por Sam Beishuan, que estava furioso ao ver a celebração. Ele quebrou a taça de vinho que segurava, enquanto amaldiçoava em silêncio, cheio de raiva e ressentimento. Enquanto diz que se opõe ao compromisso, essa essência maligna é sentida pelo nosso protagonista An, que estava a poucos metros, soando frio e mencionando que já não pode escapar de seu destino de má sorte e que seu fim está próximo. Ao lado, estava o pai de Shuran, que, ao ver Sam Peuan, pergunta quem ele é, algo que causa muita graça a Sam Beishuan. Ele responde para o pai de Shuran olhar bem para sua aparência e tentar lembrar quem ele é. Isso coloca o líder da família de Shuran em uma situação complicada, mas, com muito esforço, ele finalmente lembra e diz que é o guarda-costas de sua filha, Sam Beishuan. Logo depois, o pai de Shuran assume um semblante sério e pergunta por que um simples guarda-costas está em um lugar como aquele dizendo coisas como se opor ao compromisso, humilhando Sam Peuan na frente de todos os presentes. As pessoas, ao verem que quem se opõe é apenas um guarda-costas, começam a rir, já que não há comparação entre ele e An, nosso protagonista, um jovem rico de uma grande família. Nosso protagonista An, ouvindo as pessoas zombando de Sam Beishuan e comparando-o a si mesmo, fica super nervoso, dizendo que isso está arruinando sua reputação e piorando seu futuro. Antes que pudesse continuar, o pai de Shuran diz a Sam Beishuan que, por falar tantas bobagens, ele está demitido e que aquela é a última vez que poderá entrar em um lugar como aquele. Isso faz Sam Beishuan rir, pois não o afeta em nada, e ele pensa que ainda conseguirá conquistar Shuran. Após um momento de silêncio, ele diz, é melhor aproveitar bem essa festa, porque depois toda a sua família cairá na perdição, algo que surpreende Shuran, que estava ao lado, ouvindo tudo. No entanto, as palavras não causaram surpresa, mas sim raiva no pai de Shuran, que levantou a voz em todo o salão e disse a Sam Beishuan que não queria mais falar com um guarda-costas demitido, ordenando aos seguranças que o retirassem imediatamente. Isso cria uma situação um pouco complicada para Sam Beishuan, que se vê cercado pela segurança do local. Contudo, em vez de se preocupar, ele apenas sorri e se prepara para lutar, dizendo que apenas 2 pessoas não seriam suficientes para detê-lo e que lutaria com todas elas. O pai de Shuran, sem se intimidar, ordena que enviem muitos mais guardas, não apenas 2, mas uma quantidade enorme. Todos atacam Sam Beishuan, que estava parado tranquilamente esperando que se aproximassem. Quando alguns guardas chegam perto, ele faz apenas alguns movimentos ágeis para derrubar e humilhar completamente um deles, sob o olhar dos outros, que esperavam sua vez para atacá-lo. Sem outra opção,
os guardas se organizam para atacar ao mesmo tempo, sem deixar escapatória para Sun Beishuan. Ainda assim, Sun Beishuan, com movimentos firmes e potentes, derrota todos os guardas, que saem voando sem conseguir causar nenhum arranhão nele. Após derrotar todos, ele olha com raiva para nosso protagonista e grita que mandem mais pessoas para atacá-lo ao mesmo tempo. Isso faz An tremer de medo, pensando que a situação é ruim e que precisa encontrar uma solução para não ser o próximo a receber uma surra. Entre suas muitas opções para evitar ser espancado, An começa a aplaudir Sun Beishuan, elogiando suas habilidades e dizendo que ele é incrível em lutas. Em seguida, ele se aproxima de Sun Beishuan com um grande sorriso e diz que tudo foi um mal-entendido e que ele não precisa ficar irritado. Com mais confiança, faz de tudo para evitar um fim trágico, segurando o braço de Sun Beishuan e acariciando-o enquanto garante que Shuran definitivamente não se casará com ele, pois o compromisso será cancelado. Essas palavras parecem acalmar Sun Beishuan, que baixa um pouco a guarda e se mostra mais tranquilo, já que o próprio An garante que não se casará com Shuran. Mas quando o plano do nosso protagonista parecia estar dando certo, as pessoas na celebração começaram a comentar que o guarda-costas era um sujeito muito irritante e que havia arruinado a alegre festa de noivado. Chamavam-no de uma pessoa desprezível e diziam que ele não era nada comparado a An, o grande filho de uma família importante. Tudo isso foi ouvido por Sun Beishuan, o protagonista da história e guarda-costas, que imediatamente perdeu a calma que tinha e ficou ainda mais furioso do que antes. Com An ao seu lado, Sun Beishuan sentiu sua raiva crescer cada vez mais, até que olhou para ele com uma expressão assassina e disse que ele era bastante astuto, já que se aproximou dele para gerar rumores e fazer com que todos o desprezassem. No entanto, esse não era de forma alguma o plano do nosso protagonista. An, ao ver que as pessoas estavam humilhando Sun Beishuan, apenas amaldiçoou a novela em que estava, já que nada disso deveria ter acontecido. Pior ainda, ele percebeu que a interferência da multidão estava arruinando completamente seu destino, colocando-o cada vez mais próximo da sua perdição. Desesperado, An abaixou a cabeça, desejando que algo acontecesse. Em sua mente, ele começou a implorar para que Sun Beishuan usasse seu poder e habilidade para roubar a cerimônia, abraçar Shuran e fugir com ela, acreditando que isso com certeza a tornaria sua esposa. No entanto, esse pensamento foi ouvido pela própria Shuran, que, sorrindo, comentou consigo mesma que a era interessante. Embora parecesse calmo na superfície, na verdade, ele era como um cachorrinho chorão por dentro. Ela achou hilário ouvir os pensamentos frustrados e desesperados dele, o que a deixou visivelmente feliz enquanto observava-a ao lado de Sun Beishuan. Percebendo o sorriso de Shuran, Sun Beishuan colocou a mão no peito e a olhou, dizendo que não se importava com mais ninguém, contanto que ela estivesse feliz. Ele acreditava que todo o esforço que estava fazendo valia a pena por ela. Depois de dizer isso, Sun Beishuan começou a se aproximar de Shuran, e, poucos segundos depois, já estava frente a frente com ela. Elegante como um verdadeiro cavalheiro, ele se ajoelhou e disse que não precisava se preocupar com ninguém. Garantiu que, enquanto ele estivesse presente, ninguém poderia obrigá-la a se casar com outra pessoa, e que ele não teria medo de enfrentar centenas de pessoas por ela. Shuran, ao ouvir as palavras e ver as ações de Sun Beishuan, permaneceu em silêncio, sem dizer nada. Mas, ao mesmo tempo, An, o protagonista, estava em êxtase internamente. Ele gritava de felicidade em sua mente, acreditando que finalmente havia chegado o momento que esperava, Sun Beishuan ia conquistar Shuran. An começou a implorar em pensamento para que Sun Beishuan seguisse a trama da novela, pegasse Shuran nos braços e fugisse com ela como se fosse uma princesa. No entanto, quando tudo parecia estar indo bem para An, Shuran olhou para Sun Beishuan com uma expressão de nojo. Em seguida, disse que ele era uma completa irritação e que sentia repulsa por ele. Essas palavras tiraram instantaneamente a felicidade de An, que em sua mente começou a amaldiçoar Shuran novamente, perguntando por que ela fazia aquela expressão de desprezo em vez de uma de emoção, considerando que tinha seu príncipe encantado bem diante dela. Ele implorava mentalmente para que ela aceitasse Sun Beishuan de uma vez e fosse embora. Shuran, ouvindo todos os pensamentos de An, decidiu provocá-lo ainda mais. Ela desviou o olhar, fingindo estar entediada, ignorando completamente Sun Beishuan. Porém, insistente, ele se aproximou, segurou a mão dela e perguntou para onde estava olhando,
dizendo que ela não precisava temer, pois ele a levaria embora dali. Ao sentir o toque de Sanbei Shua em sua mão, Shura abriu os olhos surpresa e, imediatamente, levantou-se e afastou suas mãos. Ela disse que não queria ir a lugar nenhum com ele, chamando de louco por falar tantas bobagens. Após humilhar Sanbei Shuan, Shuran virou-se para olhar diretamente para An, que ficou confuso com o motivo daquele olhar repentino. Toda a cena foi testemunhada por Sanbei Shuan, que ficou paralisado enquanto via Shuran se afastar dele e caminhar em direção a An. Com um semblante sério, Shuran pensava consigo mesma que, depois de ouvir todos os pensamentos de An, finalmente havia entendido tudo. Concluindo que agora mesmo seu mundo é uma novela harém e que ela é uma das mulheres do protagonista, que é Sanbei Shuan, Shuran percebe que, se sair da festa com ele, tudo que o protagonista Anan temia realmente acontecerá. Shuran, se aproximando de Anan, o confuso protagonista, prepara-se para dizer algo sobre sua situação atual. Contudo, antes que possa falar, um grito ecoa atrás deles, é a voz do guarda-costas Sanbei Shuan, que a manda parar. Poucos segundos depois, ele aparece rapidamente, separando Shuran e Anan, colocando-se entre eles como se estivesse protegendo Shuran. Sanbei Shuan diz para Shuran não ter medo de Anan, afirmando que ele irá protegê-la. Nosso protagonista, apavorado com a presença ameaçadora e a proximidade de Sanbei Shuan, reza para que não seja atacado. Com uma expressão furiosa, Sanbei Shuan se aproxima mais de Anan e diz que, enquanto ele estiver ali, Anan não poderá sequer tocar em Shuran. Desesperado, Anan tenta explicar que tudo é um mal-entendido. Porém, antes que a situação se intensifique, Shuran usa o braço para afastar Sanbei Shuan e diz que ele está interrompendo, pois deseja falar com Anan. No entanto, Sanbei Shuan ignora completamente Shuran, em vez disso, posiciona-se à frente dela, encarando Anan. Ele diz a Shuran para não insistir, pois sabe que ela odeia Anan. Irritada e cansada, Shuran grita para Sanbei Shuan parar de ser sentimental e pede que ele a deixe em paz. Mas isso não desanima Sanbei Shuan, que imediatamente pega nas mãos de Shuran e diz que entende sua posição. Segundo ele, Shuran está sendo forçada a dizer essas palavras porque tem medo da família de Anan, afirmando que ela é uma mulher bondosa e compreensiva. Essas palavras, porém, são invenções de Sanbei Shuan, deixando Shuran sem reação. Sanbei Shuan, interpretando o silêncio de Shuran como concordância, declara que ela é uma mulher gentil que não cairá nas garras da família de Anan. Ele então olha para Anan com um olhar assassino, pensando que a única maneira de Shuran ser livre é eliminando Anan. Nosso protagonista, aterrorizado, percebe que está vivendo exatamente o que o livro descrevia. Sanbei Shuan, tomado pela fúria, está prestes a matá-lo. Anan, furioso, pensa que Shuran se aproximou dele apenas para provocar Sanbei Shuan e causar sua morte. Shuran, ouvindo os pensamentos de Anan cheios de insultos, também fica furiosa, e os dois começam a trocar olhares de ódio. Quando parece que tudo está perdido para Anan, surge uma voz imponente, é o pai de Shuran, que declara que o único genro aceitável para sua família é Anan, um herdeiro de uma família importante. Porém, em vez de se sentir protegido, Anan se vê ainda mais vulnerável, temendo que isso provoque a ira de Sanbei Shuan. Sanbei Shuan, em resposta, chama o pai de Shuran de tolo por querer casá-la com alguém tão inútil quanto Anan, deixando Shuran em apuros. Ele então se vira para Shuran e diz que, nesta vida, se casará com ela, ignorando completamente as recusas de Shuran. Shuran, desconfortável, implora para Sanbei Shuan parar, afirmando que não quer se casar com ele nem fugir. No entanto, ele insiste, dizendo que sabe que ela é tímida e que está falando isso para se proteger da família de Anan. Ele promete que, embora não a leve hoje, voltará para buscá-lo em breve. Desesperada e sem mais opções, Shuran começa a chorar, perguntando-se por que Sanbei Shuan não entende o que ela diz, mesmo repetindo várias vezes que não quer casar com ele. Enquanto Sanbei Shuan começa a se afastar do local, Anan, desesperado, tenta convencê-lo a levar Shuran de uma vez, mas Sanbei Shuan apenas lhe dirige um olhar sério e ameaça voltar no futuro para acabar com ele e com todos os presentes. O protagonista, aterrorizado, continua implorando mentalmente que Sanbei Shuan leve Shuran e encerre seu tormento, mas a situação apenas se complica. Shuran, vendo Anan perdido e desesperado, só pode suspirar enquanto o caos ao seu redor cresce ainda mais.
Em sua mente, Anand pensa que não é necessário que Sangue Beishun volte novamente, e que, se ele levar Shuran desta vez, tudo terminará bem para todos. Isso gera uma pequena conversa entre o protagonista, que insiste para Sangue pensar bem no que está fazendo antes de ir embora, e Sangue Beishun, que continua afirmando que fará o que pretende, mas em breve. Tudo isso acontece diante de Shuran, que, sem conseguir suportar mais a situação, pensa que chegou ao seu limite e que está completamente farta. Em seguida, ela começa a gritar e diz tanto para Anand quanto para Sangue que os dois são insuportáveis e deveriam calar a boca imediatamente. Logo depois, irritada, Shuran rapidamente agarra o braço do nosso protagonista Anand, que se surpreende instantaneamente. Então, ela se aproxima dele e faz algo que deixa Sangue Beishun completamente chocado. Ela dá um beijo em Anand, bem na frente de Sangue. O gesto deixa ambos, Shuran e Anand, com os rostos super envergonhados. Com as bochechas vermelhas, Shuran olha para Sangue Beishun e diz que gosta de Anand, e que o beijo foi uma prova disso. Ela pede para Sangue Beishun ir embora, já que não há mais motivo para ele ficar ali. Enquanto isso, Anand está completamente congelado, sem saber o que acabou de acontecer. Sangue Beishun, o ex-guarda-costas de Shuran e protagonista da novela, também fica paralisado, incapaz de acreditar no que acabou de presenciar entre sua amada Shuran e seu inimigo. Ele baixa o olhar, confuso, e se pergunta o que pode fazer agora que ela mesma tomou a decisão errada de ficar com Anand. Depois de alguns segundos, Sangue Beishun, furioso, mas ainda com uma ponta de esperança de ficar com Shuran, decide que a única coisa que pode fazer para salvá-la é arruinar a família de Anand. Ao ouvir isso, Anand fica completamente surpreso, pois as palavras de Sangue Beishun indicam que eles ainda se verão novamente. No mesmo momento, Anand é surpreendido por um sistema que aparece de repente, quase o matando de susto. O sistema anuncia que a primeira fase da missão, que era fazer Shuran mudar de opinião, foi concluída, e que isso lhe garantiu a sobrevivência por mais 5 capítulos da novela. Depois, o sistema informa que, pelo bom desempenho, ele receberá como recompensa uma vila de 600 metros quadrados à beira de um lago. No entanto, essa recompensa não deixa Anand nem um pouco feliz. Pelo contrário, ele fica ainda mais irritado, pois, sendo um herdeiro de uma família rica, conseguir algo assim é fácil para ele. Então, a recompensa parece insignificante. Mesmo assim, ele cai no chão, aliviado, pois acabou de ser informado que sua vida foi prolongada por mais algum tempo. Depois de todos esses acontecimentos, vemos que nosso protagonista, o vilão da novela, Anand, estava deitado em sua cama enquanto dizia que era um alívio a cerimônia de aniversário ter acabado, onde ele quase perdeu a vida. Lembrando disso, ele sorri por ter sobrevivido por mais alguns dias enquanto toma um pouco de vinho em sua nova casa. Em seguida, ele pergunta ao sistema se há alguma novidade sobre o que acontecerá agora. O sistema imediatamente aparece e responde que a segunda fase da trama começará no dia de hoje. A primeira fase foi durante a cerimônia mencionada no capítulo anterior, o que arruína o momento relaxante de Anand. O sistema, ao mencionar a segunda fase da trama, explica que, na história da novela, Shuran e Anand são obrigados a se casar, algo que Shuran odeia. Sial Das Wang, o pai de Shuran, leva ambos ao banquete do presidente do grupo empresarial, Tanu, que é tio do pai de Shuran. Tanu, um homem com mais de 70 anos, está muito idoso e doente. No banquete, muitas pessoas comparecem para aproveitar a oportunidade de oferecer médicos renomados e medicamentos, tentando ganhar o favor de Tanu. O vilão, Anand, também leva um médico famoso ao evento. Porém, em determinado momento, aparece Sangue Beishun, que o humilha diante de todos. Sangue Beishun conseguiu um livro sagrado de medicina e, em apenas 9 dias, dominou seu conteúdo, alcançando um nível quase perfeito. Aplicando as técnicas descritas no livro e utilizando suas mãos milagrosas, Sangue Beishun realiza o impensável, cura o velho Tanu. Esse feito é visto como um milagre médico. De acordo com a trama original da novela, esse acontecimento faz com que Anand perca o maior apoio de sua esposa, Shuran, já que o velho Tanu passa a preferir Sangue Beishun a Anand. Isso levaria indiretamente à morte futura de Anand, pois ele seria isolado por todos e perderia qualquer influência. Esse é o maior evento que Anand precisa evitar nesta segunda fase da história.
Ao ouvir essa explicação, Anand se lembra da sequência da trama e demonstra um rosto preocupado, já que precisa fazer algo para impedir que a história siga como na novela, caso contrário ele morrerá. Ele fica ainda mais nervoso ao lembrar que o banquete em que tudo isso acontecerá é hoje, e que, nesse ponto, Sang Beishuan provavelmente já dominou completamente o livro sagrado de medicina. Sentindo-se ainda mais desesperado, o sistema tenta encorajá-lo, dizendo que, como vilão, sua missão é contra-atacar e sobreviver. No entanto, essas palavras não ajudam em nada, e Anand permanece cabisbaixo, pensando em como seria humilhado e massacrado por Sang Beishuan. Nesse momento, um forte estrondo é ouvido vindo da porta de sua suíte. Alguém entra gritando o nome de Anand e dizendo que o banquete do velho Tanu é hoje e que ele precisa ir imediatamente. Ao ver quem entrou, Anand o reconhece e o chama de Oan. Assim que diz esse nome, o sistema alerta Anand, sussurrando que esse nome é perigoso, pois Oan é conhecido como o rei de atrair ódio. A presença dele aumenta em pelo menos 50% o risco de morte de Anand, tornando a situação ainda mais crítica. Com uma expressão preocupada, Anand começa a pensar em como se livrar de Oan, o homem que está em sua frente. Após alguns segundos, Anand se levanta com um sorriso, coloca a mão no ombro de Oan e diz que alguém como ele é um desperdício como guarda-costas. Ele então anuncia sua decisão, enviará Oan para os Estados Unidos, onde ele será operador da Bolsa de Valores para a família Lingu. Algo que, ao ser ouvido por Oan, o deixou desconcertado, enquanto ele dizia que não sabia nada sobre esse trabalho e que provavelmente faria tudo errado. Mas nosso protagonista, super insistente, o empurrou e disse para ele não se preocupar, pois, mesmo sem saber nada sobre o trabalho, ele aprenderia com o tempo. Anand pediu que Oan confiasse em si mesmo durante sua estadia nos Estados Unidos. Com isso, Oan, o homem que aumentava significativamente a probabilidade de morte de Anand, foi enviado para longe, convencido pelas palavras encorajadoras do protagonista. Enquanto Oan embarcava no avião, nosso protagonista deu um adeus, e ao vê-lo partindo, gritou para o céu, levantando o punho em celebração. Ele se declarou o melhor e disse para si mesmo que despedir Oan foi a decisão certa, pois, ao ver o avião se afastando, sentiu uma segurança e alegria renovadas. No entanto, esse alívio durou pouco, pois, ao olhar para o relógio, ele percebeu que o banquete começaria em poucas horas, marcando o início da segunda fase da novela e todos os eventos que estavam por vir. Após algumas horas, vemos que o cenário se desloca para o hotel da família Tan, propriedade do idoso Tanu, que estava doente. Muitas pessoas começavam a chegar ao local, e, entre elas, descia de um carro luxuoso um homem usando sapatos muito elegantes. Seu traje impecável, combinado com uma gravata refinada, mostrava que se tratava de alguém com muito dinheiro e sofisticação. Esse homem era nosso protagonista, Anand, que exalava uma aura de distinção. Ele, ao mesmo tempo, falava ao telefone com Shuran, sua noiva, informando que já havia chegado às proximidades do hotel. Em seus pensamentos, Anand lembrou que, de acordo com a trama, eles estavam noivos naquele momento, e decidiu usar isso para irritá-la e fazê-la se afastar dele, o que lhe arrancou um sorriso malicioso. No entanto, enquanto Anand estava absorto em seus pensamentos, ele ouviu a voz de uma jovem que se aproximava. A garota usava um vestido preto que não escondia em nada sua bela figura. Pelo contrário, o vestido destacava suas curvas, tanto na parte traseira quanto na dianteira, tornando-a uma visão deslumbrante para qualquer pessoa. Ela descia de um carro luxuoso, exibindo sua silhueta impressionante, e, com um sorriso sarcástico, disse ao protagonista que ele parecia alguém que ela conheceu há algum tempo. Seu tom era claramente provocador, o que foi rapidamente notado por Anand, que ficou nervoso e congelado diante da presença dela. A jovem, agora de frente para Anand, aproximou-se ainda mais, e sem cerimônia, começou a tocar levemente seu peito, deixando-o ainda mais desconcertado. Enquanto ela diz que já se lembrou de quem ele é, Malkiv agarra a gravata de An e o puxa para perto, pressionando seu peito contra o dele. Nesse momento, ela pergunta-se, apesar do tempo que passou, ele ainda não a esqueceu, mencionando que ela era sua namorada e que ele era seu ex-namorado, alguém que ela agora odeia. Isso deixa nosso protagonista, An, o vilão da novela, completamente sem palavras. Ao observar a garota de cima a baixo, ele também a reconhece e a chama de Malkiv.
ela apenas exibe um pequeno sorriso e um olhar fixo. Quando An menciona seu nome, o sistema dentro dele se ativa, informando que aquele nome está intimamente ligado à trama e, ao pronunciá-lo, ele desbloqueou memórias. O sistema, então, lhe mostra imagens em sua mente. Durante os tempos de faculdade, Malkiv era colega de classe de An, e os dois eram muito próximos. Depois de um tempo, tornaram-se namorados, compartilhando momentos doces ao longo de todo o relacionamento. Porém, tudo acabou por conta de um mal-entendido inexplicável. O sistema mostra Malkiv chorando enquanto se afastava de An, que tentava impedi-la, dizendo que não havia feito nada e implorando para que ela acreditasse nele. Contudo, nada funcionou, e eles terminaram. Após o término, An, do nada, tornou-se submisso a Shuran, afastando-se cada vez mais de Malkiv, impossibilitando qualquer reconciliação e deixando o mal-entendido sem solução. Assim, as memórias com Malkiv chegam ao fim. Enquanto nosso protagonista processava essas lembranças apresentadas pelo sistema, ele permaneceu em silêncio, algo que foi notado por Malkiv, que exibiu um sorriso ao ouvir seu nome sair da boca de An. Mas ela não parou por aí, começou a provocá-lo, perguntando se ele era tão seletivo com as pessoas que quase se esqueceu dela. Isso deixou nosso protagonista desconfortável, e ele evitou olhar nos olhos dela. Porém, antes de responder, ele a olhou de volta e, nesse momento, percebeu o traje de Malkiv. Ao vê-la, abriu os olhos surpreso, pensando que ela estava incrivelmente sexy e lamentando como seu eu do passado foi tolo por deixá-la ir. Nesse instante, Malkiv abriu os olhos surpresa, pois ouviu uma voz que mencionava seu traje sexy. No entanto, sem saber de onde vinha, ela olhou ao redor, mas não viu ninguém além de An. Por isso, suspeitou que talvez ele tivesse dito aquilo em voz baixa. Quando virou-se para ele novamente, percebeu que ele já havia desaparecido, deixando-a sozinha. Irritada, Malkiv gritou o nome de An, que havia se afastado para falar com outro homem sobre carros, ignorando completamente sua ex-namorada. Enquanto conversava, ele a observava de relance e pensava que era melhor manter distância, já que ela era uma das heroínas da novela. A raiva de Malkiv desapareceu quando ela começou a ouvir a voz de An novamente, mesmo ele estando distante. Isso a deixou confusa, mas ela ouviu sorrindo enquanto conversava. Contudo, esse sorriso escondia o que ele realmente pensava, que Malkiv era linda, mas que aquele corpo perfeito seria inútil, pois, no final, ela acabaria no harém do protagonista Sangbei Chuan, ex-guarda-costas de Shuran. An suspirou de decepção, pensando que sua situação era uma tragédia, já que, na novela, ele não passava de um homem traído, que perdia todas as suas mulheres para Sangbei Chuan. Quando Malkiv ouviu esses pensamentos, ficou furiosa e gritou, dizendo que havia escutado tudo. Ela se aproximou rapidamente e o confrontou, dizendo para ele parar de falar coisas sem sentido. An ficou confuso e respondeu que não havia dito nada, o que era verdade, pois tudo aquilo foi ouvido diretamente de sua mente. Contudo, Malkiv não sabia disso, e sua raiva aumentou, deixando-a vermelha de irritação. Ela o acusou de ser covarde por negar algo que disse, e, com a voz trêmula, mencionou que sabia que ele estava comprometido com Shuran. Ela também ficou furiosa ao ouvir que ele pensava que ela ficaria com outro homem. An, ainda confuso, perguntou se ela realmente estava se referindo a ele. Em sua mente, ele se irritava, pensando que não queria estar com Shuran e que, na verdade, queria romper o compromisso. Ele não sentia nada por Shuran, e tudo não passava de uma obrigação imposta pelas famílias. Malkiv continuava a ouvir os pensamentos de An e, ao perceber que ele a considerava melhor que Shuran, seus olhos começaram a brilhar. Ela o questionou por que ele ainda agia como um cachorrinho de estimação de Shuran, mesmo sem querer se casar com ela. An ficou visivelmente incomodado com a pergunta, mas permaneceu em silêncio. Por fim, Malkiv começou a rir, exibindo um sorriso angelical que destacou ainda mais sua beleza. Porém, em vez de encantar An, isso o deixou desconcertado, já que ele achava que ela estava rindo do nada. Na verdade, Malkiv riu porque ouviu o desprezo de An por Shuran. Pouco depois, ela se aproximou lentamente e massageou o corpo de An de maneira provocativa, mencionando que o mal-entendido entre eles foi um erro. Em seguida, pressionou seu corpo contra o dele e, com uma voz sedutora,
disse que era uma pena que ele fosse se casar com Shuran. Esse contato provocativo despertou os desejos de An, fazendo-o sangrar pelo nariz de excitação. Em sua mente, ele lamentava e pensava que gostaria de voltar ao passado, quando estava com Malkive. Então, sorrindo, ele segurou os ombros dela, gritando em sua mente que sua ex-namorada era 1000 vezes melhor que Shuran, sua atual noiva. Mas, justamente quando ele disse essa última frase, vimos que atrás havia estacionado um carro, do qual saiu uma garota que já havíamos visto antes, Shuran. Assim que ela desceu do carro, ouviu a referência do nosso protagonista à sua ex, Malkui, o que a fez ficar pálida. Com grande preocupação, Shuran olhou ao redor procurando nosso protagonista. Quando finalmente o encontrou, viu-o encarando Malkive fixamente enquanto conversavam sorridentes. Shuran, sentindo uma dor no peito e a sensação de estar perdendo algo, começou a se aproximar desesperadamente, gritando pelo nome do nosso protagonista, Ant. No entanto, mesmo estando bem atrás dele e chamando repetidamente, parecia que ele não a notava. Isso acontecia porque Ant estava completamente focado, conversando alegremente com Malkive, que naquele momento ele via como uma ótima opção, em vez de Shuran. Ela, observando tudo de perto, notava cada detalhe, especialmente os toques delicados e provocantes que Malkive fazia em seu noivo, o que a deixava extremamente inquieta. Determinada a não perder Ant, Shuran rapidamente formulou uma estratégia. Alguns segundos depois, desesperada, ela surgiu do nada com um grande sorriso e se agarrou ao nosso protagonista, dizendo que o procurava há muito tempo, enquanto fingia estar completamente apaixonada. Essa atitude surpreendeu tanto Ant quanto Malkive, que pararam de sorrir um para o outro, exatamente como Shuran queria. Ela desejava interromper o flerte entre os dois e acabar com a felicidade compartilhada entre eles, especialmente porque Ant era seu noivo. Shuran começou a pressionar cada vez mais seu peito contra o braço de Ant, oferecendo um estímulo suave e incomum para ela. Em seguida, segurou delicadamente as bochechas dele com suas mãos macias, desconcertando Ant, que viu seu rosto se aproximar lentamente. Por fim, ela lhe deu um beijo no rosto e o chamou de forma carinhosa, criando a imagem de um casal perfeito diante de Malkive. Contudo, no momento do beijo, Ant, em vez de se mostrar feliz por ser beijado por uma garota bonita, exibiu um rosto de confusão e preocupação. Ele se perguntou em sua mente o que havia acontecido com Shuran, pois ela parecia ter mudado de personalidade completamente. Ant até cogitou a possibilidade de que ela tivesse enlouquecido. Malkive, percebendo os pensamentos de Ant, não demonstrou preocupação por perder sua chance com ele. Em vez disso, lançou um olhar de desprezo para Shuran, sabendo que ela estava usando truques baratos para afastá-la. Mantendo a calma, Malkive falou com um tom doce para Ant, dizendo que eles precisavam conversar bastante durante o banquete e que o veria lá. Depois disso, Malkive entrou no edifício onde seria realizado o evento. Antes de desaparecer completamente, ela se virou por alguns segundos com um sorriso confiante e disse que ele não precisava se preocupar em contatá-la, pois seu número ainda era o mesmo desde que se conheceram. Com isso, deixou claro sua intenção de manter contato, algo que também foi entendido por Shuran. Enquanto via Malkive se afastar, Shuran mostrou uma expressão séria, mas logo voltou ao seu modo mais brusco. Ela beliscou as costelas de Ant, fazendo-o gritar de dor. Muito irritada e com um aperto no peito, que parecia ser de ciúmes genuínos, Shuran disse a Ant que ele era um homem comprometido e não deveria flertar com outras mulheres. Ant, muito confuso, diz a Shuran para parar de agir de forma tão intensa e que, no momento, não há ninguém os observando, então não há necessidade de fingir. Depois disso, nosso protagonista acrescenta que a conhece bem e sabe que, no fundo, ela não quer se casar com ele. Ao ouvir isso, Shuran fica ainda mais irritada e responde gritando, perguntando se ele realmente quer desistir do casamento, mesmo depois de ter anunciado o noivado para todos na festa anterior. Ela enfatiza que, neste momento, ele não tem como voltar atrás, enquanto segura firmemente o braço dele para reafirmar sua posição como noiva. No entanto, nosso protagonista, irritado e muito confuso, afasta o braço dela e afirma com convicção que ela está mentindo. Ele pede que ela pare de fingir e vá atrás de seu verdadeiro amor, aquele que sempre quis antes. Shuran, com as bochechas coradas, nega e diz que isso não é da conta dele,
que ela tem o direito de escolher quem acredita ser perfeito para ela. Para não deixá-lo ir sozinho à entrada do banquete, Shuran o acompanha, dando pequenos golpes suaves, exibindo para os demais uma imagem de casal afetuoso. Essa cena é observada por Sanbei Xuan, que, apenas ao presenciar aquilo por alguns minutos, exibe um olhar extremamente irritado. Porém, sua raiva não vem de Ankh e Shuran parecerem um casal afetuoso, mas sim porque ele enxerga Shuran como triste. Contudo, sua percepção da realidade parece distorcida, pois Shuran aparenta estar sorrindo enquanto entra aos poucos no banquete com nosso protagonista. Sanbei Xuan, decidido, murmura que Ankh é um lixo e que é uma pena Shuran estar noiva de alguém como ele. Mesmo estando comprometido, Ankh ainda flerta com outras garotas, referindo-se a Mao Kui, sua ex. Esse pensamento enche Sanbei Xuan de ainda mais raiva, pois ele não quer ver Shuran sofrer e sente que não pode deixá-la sozinha. Sua raiva gera uma aura sombria ao redor dele enquanto encara Ankh, desejando-lhe a pior das desgraças, prometendo que realizará essa desgraça com seus próprios punhos, a ponto de não deixar Ankh se levantar novamente após o confronto. Agora entramos no salão de banquetes do restaurante, onde ocorrerá o segundo evento da história. Nosso protagonista tenta afastar a mão de Shuran de seu braço, dizendo para ela parar de puxá-lo, pois, se alguém os visse, não seria algo bom. Shuran, indignada, responde que não importa, que não há nada de errado, já que estão noivos. Contudo, Ankh não acredita em nenhuma palavra dela, olhando-a desconfiado, e diz que ela deve parar de fingir, pois ele fará de tudo para romper o noivado que ela tanto quis acabar no passado. Em seguida, ele começa a caminhar pelo corredor, enquanto Shuran o segue. Ele pensa consigo mesmo que agora está em uma situação muito complicada e que, de acordo com a trama, Sanbei Xuan aparecerá em breve. Se o ver discutindo com Shuran, será um desastre, pois isso irá despertar a raiva de Sanbei Xuan. Pensando em um plano, Ankh conclui que a única forma de se salvar é se afastar e manter distância de Shuran, sua noiva, o que o faz sorrir ao acreditar que funcionará. Porém, tudo isso é ouvido por Shuran. Ankh, satisfeito com seu plano, se afasta com um grande sorriso, dizendo a ela que alguém está o chamando e que precisa ir embora. Enquanto Shuran, com uma expressão bastante triste, olha pela janela, sabe que o nosso protagonista disse é uma mentira. Ela se pergunta por que ele a odeia tanto, mas o deixa ir sem detê-lo. Ankh, tentando escapar de Shuran, acaba cruzando com o pai dela, que o reconhece como genro e fica surpreso por encontrá-lo de repente. O pai de Shuran diz que estava procurando por ele e que tem um presente especial de apresentação, um senhor idoso ao lado dele, apresentado como um médico milagroso. O médico foi trazido ali por recomendação do protagonista. Ele exala uma aura de sabedoria, conhecimento e confiança, o que deixa Ankh perplexo e em silêncio, sem saber o que dizer. Isso é notado pelo pai de Shuran, que se aproxima e explica que o presente é levar o médico para tratar o avô Tanu. Só de apresentá-lo, Ankh demonstraria respeito pela família, o que garantiria apoio total ao compromisso com Shuran, fortalecendo a aliança entre as famílias. Enquanto ouvia isso, Ankh não podia acreditar que, diante dele, estava o tal médico milagroso, sinalizando que o segundo grande evento da trama estava se aproximando. Ele começa a suar frio, pensando no que fazer. Mostrar respeito significaria reforçar seu compromisso com Shuran, o que despertaria a ira de Sanbei Xuan e poderia matá-lo. Por outro lado, Ankh se lembra da trama original. O vilão a apresenta o médico para curar o avô, mas o tratamento falha. Nesse momento, Sangwan surge do nada, desmente o médico e cura o avô com uma técnica secreta, humilhando An. Ankh fica desesperado ao perceber que seus esforços para evitar o evento foram inúteis e que a trama continua seguindo os pontos principais da história original. Ele começa a se questionar se os eventos-chave da história estão destinados a acontecer, por mais que ele tente mudá-los. Perdido em seus pensamentos, Ankh é interrompido pelo pai de Shuran, que coloca a mão em seu ombro, preocupado com o silêncio dele, e o lembra de que já é hora de apresentar o médico ao avô Tanu. Sem querer se render e decidido a não morrer, Ankh finge uma dor de estômago e diz que precisa ir urgentemente ao banheiro. Isso surpreende o pai de Shuran, que apenas observa enquanto Ankh sai correndo em alta velocidade, tentando evitar a todo custo que o segundo evento aconteça. Enquanto se afasta, Ankh diz ao médico que não saia do lugar para evitar qualquer problema.
Alguns minutos depois, Ankh sai do banquete com uma taça de vinho na mão. Ele a balança levemente e suspira de alívio, sentindo-se tranquilo por estar sozinho. No entanto, sua expressão preocupada mostra que ele sabe que as coisas estão acontecendo rápido demais, colocando sua vida em maior perigo. Justo quando ele achava que tudo não poderia piorar, alguém toca suavemente seu ombro e, com uma voz doce, pergunta por que ele está suspirando e com aquele rosto preocupado. A pessoa é Mao Kui, que se aproxima mais de Ankh e fica ao lado dele. Ela pergunta se ele está preocupado por causa de Shura. Ankh, confuso, não responde nada, o que Mao Kui interpreta como um sim. Impulsionada por seus sentimentos, Mao Kui coloca a mão no peito de Ankh e diz que, na visão dela, ele e Shura não parecem se dar bem de forma natural. Ankh concorda mentalmente, mas pensa que, embora Mao Kui seja melhor que Shura, ela também acabará no harém de Sanbei Xuan. Isso faz ganhar razão e parar Mao Kui, afastando sua mão enquanto diz a ela que está comprometido. Mao Kui desvia o olhar, um pouco envergonhada. Em sua mente, Ankh lembra de sua experiência reencarnando em histórias. Nunca deve se aproximar de mulheres bonitas, pois todas acabam sendo parte do harém do protagonista. Ele se sente mal, mas tudo isso é ouvido por Mao Kui, que o encara determinada. Mesmo envergonhada, ela diz que não importa se ele está comprometido, pois o compromisso pode ser cancelado. Isso deixa Ankh cheio de emoções e ainda mais envergonhado. Ele olha para Mao Kui, sem dizer nada, mas pensa que ela é incrivelmente bonita. Responder a ela agora seria um teste de força de vontade. Ele desvia o olhar rapidamente para não ceder, tentando ignorar o fato de que Mao Kui tem um corpo perfeito, com grandes atributos e um charme sedutor. Infelizmente, seus pensamentos são ouvidos claramente por Mao Kui, que fica ainda mais envergonhada, mas também surpresa e motivada pelos elogios. Determinada, ela decide colocá-lo à prova, mostrando que realmente pode ficar com ele. Ela se aproxima enquanto pressiona seus seios contra ele, olhando fixamente e colocando seus braços sobre os ombros de An. Tudo isso enquanto pergunta quem ele gosta mais, ela ou Shura. Nosso prota, sem conseguir evitar a pergunta, apenas desvia um pouco o olhar para não encarar o corpo sexy de Mao Kui e responde que ela é sua noiva, enquanto Mao Kui, no momento, é uma desconhecida. Mas isso não era o que ele realmente pensava. Nos pensamentos de Anan, ele só consegue admitir que não aguenta mais o quão sexy Mao Kui é e que preferiria 1000 vezes ela. Isso deixa Mao Kui muito feliz. Ela se aproxima lentamente do ouvido do nosso prota e, com uma voz extremamente sensual, pede que ele responda diretamente à pergunta, dizendo que até uma desconhecida pode se tornar amiga, e que essa amiga pode ser um tipo especial de amiga que o faria se sentir muito bem. Essa frase coloca a sanidade do nosso prota em uma corda bamba. Ele cerra os punhos para se controlar e não agir por impulso enquanto diz a Mao Kui que ela deveria ter um pouco de respeito por si mesma e não dizer tais coisas. Por fora, ele mostra resistência, mas, por dentro, admite que ela é irresistível, e que qualquer homem teria sucumbido ou atacado. Após pensar nisso, ele se lembra que também é um homem, ficando à beira de perder a compostura e começar a falar besteiras em sua mente. Mao Kui escuta tudo isso e ri alto, achando Anan muito engraçado, com pensamentos divertidos, mas admirando sua força por não se deixar levar pelos instintos. Mao Kui, estando bem na frente dele, deixa-o encantado com sua beleza. Quando Anan pensava que tudo estava ficando muito intenso, ele vê pela janela Sanpeion passeando pelo salão do banquete. Isso faz Anan suar frio, e ele imediatamente afasta Mao Kui de seu corpo, dizendo, com um rosto envergonhado e resistindo aos seus instintos, que enquanto ele estiver comprometido, eles serão apenas conhecidos e nada mais. Por dentro, porém, ele se xinga de idiota por ter empurrado Mao Kui e resistido ao seu corpo sexy e suave. Ele quase chora de arrependimento, enquanto olha para Sanpeion no banquete, pensando que é uma desgraça que todas as garotas lindas que ele conhece acabam se interessando por Sanpeion. Ele amaldiçoa seu papel de vilão, mas sabe que precisa salvar sua pele e não ceder a sua cabeça de baixo. Enquanto Anan está preocupado, ele escuta as risadas de Mao Kui, que estava rindo e chorando ao mesmo tempo ao ouvir os pensamentos dele, que nem sabia que ela podia fazer isso. Mao Kui diz a Anan que ele é realmente adorável. Irritado e confuso,
ele a chama de estranha, dizendo que foi rude e mal com ela, mas mesmo assim ela continua rindo. Ele pede que ela pare e o leve a sério, mas Mao Kui não consegue se conter. Anã, sem suportar mais, apenas a observa, admirando seu lindo sorriso, enquanto chora. Ele reflete que nesta história as heroínas são super bonitas, mas é uma pena que ele não poderá ficar com nenhuma delas, pois só consideram o protagonista An Bin-yang. Incapaz de suportar mais, ele pergunta a Mao Kui se ela está rindo dele. Ela, ainda se recuperando das risadas, diz que não é isso, que apenas se lembrou de algo feliz. Nosso prota, vendo que tudo está normal e sem querer prolongar a conversa, se prepara para voltar ao banquete. Ele abre a porta, deixando Mao Kui para trás, enquanto pensa que precisa se manter longe dos personagens principais e também do médico divino para evitar seu fim trágico. Ele decide que, se encontrar o médico, fingirá uma dor de estômago e sairá correndo, sacrificando sua dignidade para salvar sua vida. Mas, quando está prestes a entrar no banquete, ouve um som atrás dele. Era Mao Kui, que estava no chão segurando a perna, dizendo que havia caído. Anã, congelado, não consegue acreditar que ela realmente tenha caído sem sequer se mover do lugar. Mao Kui, então, faz alguns gestos sedutores para encantar Anã. Ela pensa que, por mencionar tantas vezes a palavra heroína, talvez devesse tentar desempenhar um pouco esse papel. Quando nosso prota estava prestes a ajudá-la, vê algo na entrada do banquete que o deixa muito preocupado. Era San Peixuan, que acabou de fazer contato visual com ele, algo extremamente perigoso. O mais provável era que San Peixuan estivesse ali para procurá-lo. Mao Kui, sem se importar com mais ninguém, apenas levanta a mão e pede que ele ajude a se levantar, dizendo que não consegue fazer isso sozinha. Enquanto isso, ela pensa consigo mesma que, pelos pensamentos que ouviu de An, ele claramente não gosta de Shura. Por isso, ela planeja aproveitar qualquer oportunidade para que An volte a se apaixonar por ela. Animada, ela comenta que provavelmente caiu por causa dos saltos muito altos e que isso não tem nada a ver com ele. Então, ela se levanta e entra novamente no banquete, deixando Mao Kui surpresa com as palavras de nosso prota. Antes de entrar, Anã pensa que talvez tenha sido um pouco brusco e percebe que tem um problema. Ele não deve se aproximar muito de Mao Kui, mas também não pode se tornar inimigo dela. Ele se preocupa que, se ela se irritar, pode contar tudo a San Peixuan. Mao Kui escuta os pensamentos dele e entende por que ele agiu daquele jeito, quase a deixando no chão. Determinada a chamar sua atenção, ela grita, dizendo que, se ele não vier ajudá-la, ficará muito irritada, e que as consequências disso serão graves. Nosso prota começa a suar frio, já que era exatamente isso que ele queria evitar. Vendo Mao Kui irritada, ele decide ajudá-la a se levantar, fazendo isso com muita delicadeza. Mao Kui, com uma voz sensual, agradece e começa a se aproximar dele. Em sua mente, Anã pede que ela não se encoste tanto, já que é parte do harém de San Peixuan, o que pode lhe causar muitos problemas. Mao Kui ouve esses pensamentos, e decidida, diz que nunca ouviu falar desse tal San Peixuan de quem ele tanto fala. Além disso, ela afirma que, quem quer que ele seja, ela, Mao Kui, nunca seria parte do harém de ninguém. Então, ela se aproxima ainda mais de Anã, que pergunta se ela consegue andar. Caso contrário, ele sugere chamar um médico. Mao Kui não responde, apenas aproveita o contato com ele enquanto caminham lentamente em direção ao salão do banquete. Quando estavam prestes a entrar, ela se vira, com um rosto corado e uma expressão sensual, e diz que não consegue se mover mais, perguntando o que eles deveriam fazer. Após isso, ela pressiona ainda mais seus seios contra Anã, segura sua mão e a coloca em sua cintura. Em seguida, comenta que talvez fosse melhor que ele a carregasse no colo, afinal, ele já havia tocado sua cintura. Isso faz Anã perder completamente a calma, com sangue escorrendo pelo nariz. Ele admite, em pensamento, que não aguenta mais, pois seus seios são muito macios e sua cintura, muito fina. Enquanto Anã estava aproveitando o momento, alguém os observava de perto. Essa pessoa, que já apareceu em capítulos anteriores, se aproxima imediatamente de Anã, segura seu ombro e grita para que ele solte Mao Kui, dizendo que eles estavam muito próximos. Isso deixa nosso prota extremamente preocupado, pois ele reconhece a voz.
Quando se vira, percebe que era Sanpei Chuan, o protagonista da novela, que estava furioso. Depois que os dois se separam, Sanpei Chuan vai diretamente até Mao Kui, segura sua mão e diz a Nan, o vilão da história, que ele é um desgraçado. Em seguida, ele olha para Mao Kui e pede que ela fique atrás dele. Mao Kui, irritada por terem interrompido seu momento com a Nan, pergunta quem diabos é ele. Sanpei Chuan não responde nada, apenas fixa seu olhar em Anan, apontando o dedo para ele, o chama de lixo. Sanpei Chuan acusa Anan de enganar Shuran com um compromisso e agora estar flertando com uma garota inocente pelas costas de Shuran. Confuso, Anan pergunta se ele realmente está falando dele. Se for o caso, Anan insiste que não está flertando com ninguém. Contudo, do ponto de vista distorcido de Sanpei Chuan, ele viu claramente Anan flertando com Mao Kui. Sanpei Chuan, cheio de ira, grita com força, sem vergonha, chamando a atenção de todos os presentes. Os convidados, inquietos, começam a virar para olhar a cena. Mao Qiuyu, preocupada com a situação, tenta acalmar Sanpei, sugerindo que ele não brigue. Contudo, ele, ainda mais determinado, continua gritando, eu não estou brigando com ele, só o estou criticando. E, agitando a mão com desprezo na direção do protagonista, Sanpei comenta, Shuran deveria estar aqui para ver seu comportamento desprezível e conhecer sua verdadeira cara suja o mais rápido possível. Nesse instante, um estranho começa a abrir caminho pela multidão, afastando as pessoas. Quando ele finalmente emerge, pergunta, o que está acontecendo aqui? Quem são vocês dois e o que querem com minha irmã? Descobre-se que ele é o irmão de Mao Qiuyu. Sanpei Chuan troca olhares com ele, e ambos parecem entender algo sem precisar dizer uma palavra. O protagonista, percebendo a situação, pensa nervoso, esses dois estão tramando algo. Em seguida, é revelado que Mao Qiuyu e seu irmão são filhos do presidente do grupo Mao e que ambos competem pela herança da família, enfrentando-se mutuamente. No entanto, antes que essa disputa começasse, Sanpei já havia conhecido o irmão de Mao e feito um acordo secreto com ele. Sanpei o convenceu a persuadir o pai a investir em um projeto bolha, no qual foram injetados bilhões. Ele explicou que o projeto seria um fracasso e, quando quebrasse, a herança automaticamente cairia nas mãos do irmão de Mao Qiuyu. Contudo, Sanpei tinha outros planos. Às escondidas, ele pretendia investir secretamente no projeto após a falência, ganhando o favor de Mao Qiuyu e garantindo sua lealdade, tornando-a parte de seus planos e de seu harém. O protagonista, ao lembrar de tudo isso, entende que tanto Mao Qiuyu quanto seu irmão são desprezíveis. Mao Qiuyu, por sua vez, fica impactada ao descobrir essas informações. Seu irmão, ao notar sua expressão, tenta ajudá-la, perguntando o que está acontecendo. Ela o olha com medo, questionando como ele foi capaz de planejar algo tão traiçoeiro contra ela. Em sua mente, ela pensa, ele realmente tramou tudo isso contra mim, e com estranhos ainda por cima? Mao Qiuyu também se lembra de que seu pai havia mencionado esse projeto e que realmente investiu nele. Tentando não levantar suspeitas, ela diz ao irmão, que está bem, só um pouco tonta. E que vai se sentar um pouco. Pegando uma taça de vinho, ela se pergunta como o protagonista sabe tanto sobre negócios se ele nunca demonstrou interesse por isso. Enquanto continua pensando, ela conclui que talvez ele sempre tenha cuidado dela em segredo. Será que ele nunca deixou de pensar em mim? Ela se pergunta, finalmente corando e chegando à conclusão de que isso é amor verdadeiro. Enquanto isso, Sanpei Chuan agarra o braço de nosso protagonista, tentando expulsá-lo, acusando de ter maltratado a senhorita Mao Qiuyu momentos antes. Tentando expulsá-lo, acusando de ter maltratado a senhorita Mao Qiuyu momentos antes. Contudo, Mao Qiuyu reage rapidamente e grita para Sanpei parar. Já irritada, ela diz, ele não me maltratou, ele me ajudou e foi muito cavalheiro. Deixe-o em paz. Tomando o braço do protagonista, Mao acrescenta, ao contrário, foi você quem o insultou sem saber o que estava acontecendo. Você é apenas um guarda-costas. Que direito tem de causar problemas aqui? O protagonista, nervoso, pensa consigo mesmo, mais uma vez, ganhei o ódio de todos. Esse tipo de gente sempre me culpa por tudo. Minha vida é tão azarada assim. Nesse momento, Mao Qiuyu,
segurando o braço do protagonista, diz que está com as pernas doloridas e pede ajuda para descansar. Ele, nervoso, responde: procure outra pessoa. Mal, fazendo beicinho e beliscando, ameaça: se você me rejeitar, vou gritar dizendo que está me assediando. Sem saída, o protagonista aceita rapidamente, dizendo que ela é uma mulher venenosa. Os dois se afastam juntos, com o protagonista cabisbaixo. Enquanto isso, Mal Kyu diz ao irmão: quando descobrirmos a verdade, ajustaremos as contas. O irmão, ainda sem entender totalmente a que ela se refere, permanece em silêncio, processando a informação. Após o momento desconfortável com Mal Kyu, o protagonista Nan pede que ela se sente, enquanto pensa em como escapar sem deixar rastros. Mal Kyu observa e pensa que não vai deixá-lo escapar tão facilmente. Então, ela pede que o anã massageie suas pernas porque está muito cansada. Ele, um pouco surpreso, olha para ela e responde que não acha isso apropriado. Em sua mente, ele pensa: com essa roupa tão provocante, se ele a tocar, Sanbei vai o matar. Mal Kyu, aproximando mais as pernas, diz que não tem nada de errado, que só quer um simples massageamento. Depois, ela o adverte que, se ele não fizer o que ela pediu, ela vai gritar dizendo que ele está assediando. O protagonista, em pânico, comenta que ela está usando essa tática de novo e pergunta por que não consegue inventar outra coisa. Mal Kyu começa a contar: 3, 2, vou gritar pedindo ajuda. Resignado, o protagonista cede e diz: não grite, eu vou fazer. Ele começa a massagear as pernas de Mal Kyu, começando pela parte inferior dos pés, o que a faz estremecer. Enquanto sente o toque, ela deixa escapar um suave som. O protagonista pergunta se a pressão está boa, e ela, envergonhada, responde que sim e pede para que ele pressione mais forte. Ele começa a subir um pouco mais, mas ela o detém, dizendo que não deve ir tão alto. Então, Mal Kyu abre um pouco mais as pernas, e o protagonista pergunta se ela quer que ele massageie o interior. Isso aqui está ficando muito quente? Ou é só impressão minha? Enfim, continuando. Mal Kyu, quase ao seu limite, responde que ali não. O protagonista continua massageando suas pernas, enquanto Mal Kyu, completamente vermelha e exaltada, comenta que é incrível. O protagonista, com sangue no nariz, pensa que toda a situação está começando a parecer um pouco estranha. Nos jardins, Sanbei acende fogo com uma caixa de fósforos e conversa com o irmão de Mal Kyu, perguntando o que pode fazer, já que sua irmã parece estar muito influenciada pelo protagonista. O irmão de Mal Kyu, entendendo o que Sanbei Xuan quis dizer, comenta que, se ele gosta da irmã, é simples, explica que Mal Kyu só se interessa por homens fortes e poderosos. Se ele conseguir que ela o admire, estará com ele naturalmente. Sanbei pergunta se o protagonista e Mal Kyu tiveram algum relacionamento anterior, ao que o irmão de Mal confirma que sim, e que até chegaram a sair por um tempo. No entanto, garante que isso ficou no passado, e que o máximo que possuem agora são encontros ocasionais para relembrar os velhos tempos. Não se preocupe demais, diz o irmão de Mal. Vou ao banheiro, falamos em breve. Sanbei, irritado, pensa que, algum dia, essas mulheres que estão ao lado do protagonista acabarão em seus braços. Nesse momento, ouve uma voz: é o pai de Suran, que fala sobre o médico milagroso trazido pelo protagonista e pede que o irmão de Mal Kyu o apresente mais tarde. O irmão de Mal responde que não há problemas e o apresentará mais tarde. Sanbei Shu, ouvindo isso, pensa que essa é a sua oportunidade de garantir o favor das famílias Xiao e Mal ao mesmo tempo. Dentro do salão, os convidados observavam preocupados o estado de saúde do ancião, que havia desmaiado em seu quarto. Pediam urgentemente a presença de um médico. Enquanto isso, o pai de Suran comentava com o protagonista que a condição do tio estava piorando e que precisavam trazer o médico milagroso para tratá-lo. Com confiança, o médico assegura que está tudo sob controle. Com um brilho nos olhos, afirma que em breve tomará o pulso do ancião. Sanbei, ouvindo isso, pensa que aquele médico não passa de um charlatão e que o protagonista logo estará encrencado. Enquanto isso, o líder da família Tan toma a mão do ancião e anuncia que ele havia acordado.
Explica que, devido à doença de seu pai, haviam consultado vários médicos renomados sem sucesso, e que a única medicação que funcionou estava perdendo eficácia. Faz uma reverência breve e pede a todos os presentes que, se alguém tiver uma solução, não hesitem em ajudar, garantindo que a família Tan seria eternamente grata. O irmão de Mao Qiuyu pergunta a Sanbei Xuan o quão confiante ele está em curar o ancião. Para Sanbei, aquele homem não passava de um idiota, pois era evidente que tudo o que ele queria era ganhar o favor da família Tan. Se conseguisse, poderia se tornar o presidente da família, algo que Sanbei também almejava. Aceitando a situação, decidiu que era conveniente deixar que o irmão de Mao aproveitasse essa boa sorte momentaneamente. Responde que, embora ainda não tenha tomado o pulso do ancião, apenas observando seu rosto está 50% confiante em curá-lo. O irmão de Mao, aliviado, comenta que fez bem em confiar nele e pede que, ao curá-lo, Sanbei não se esqueça de mencioná-lo e dividir as recompensas. Sanbei, percebendo a utilidade temporária do irmão de Mao, pensa que pode usar a situação para sair de sua posição como guarda-costas e finalmente entrar para a elite. O tomou pela mão e o conduziu para tomar o pulso do ancião, mas Sanbei Xuan o interrompe no último momento, surpreendendo o irmão de Mao. Este pergunta o que aconteceu, e Sanbei explica que, para que uma joia brilhe, primeiro é necessário deixar que uma pedra comum faça sua parte. Caso contrário, eles não poderiam destacar suas habilidades posteriormente. O irmão de Mao, observando o médico de relance, se pergunta se ele é o médico trazido pela família Xiao. Preocupado, pergunta a Sanbei se aquele médico tem boa reputação e o que fariam caso ele conseguisse curar o ancião. Sanbei, tranquilo e confiante, garante que ele não conseguirá. Se nem mesmo um médico renomado conseguiu, quando nós o curarmos, ganharemos o respeito de todos. O irmão de Mao, depois de considerar o que Sanbei Xuan havia dito, concluiu que ele tinha razão e convencido, elogia Sanbei por ser tão calculista e decide apoiá-lo. Ele rapidamente tomou pelo braço e apresenta o médico ao líder da família Tan como especialista que trouxeram à família Xiao. O líder Tan aceita a recomendação com gratidão. O médico, preparado para começar, arregaça as mangas e olha para trás em busca da aprovação do pai de Xuran, que, com um gesto apontando para o protagonista, induz que busque o seu consentimento. O protagonista, surpreso, pensa que estava pronto para escapar, mas agora falavam dele. O pai de Xuran, sem perder tempo, segurou a mão do ancião e afirmou que não havia motivo para preocupação. Apresentou o médico como o 10º membro da família real de médicos Wang, um homem que havia salvado inúmeras vidas. Com ele ali, a doença do ancião certamente seria curada. O protagonista, preocupado e assustado, pensava que, se algo desse errado, todo o ressentimento recairia sobre ele. O médico rapidamente começou a trabalhar, tomou o pulso do ancião e informou ao patriarca que a doença era curável, aliviando-o. Com uma atitude mais séria, explicou que a enfermidade era causada pela obstrução do fígado e da vesícula, bloqueando o fluxo de energia, mas, com suas agulhas celestiais, a doença desapareceria. Enquanto isso, Sanbei Xuan pensava que as agulhas celestiais eram inferiores às suas agulhas divinas e que, com uma única aplicação, resolveria o problema rapidamente, garantindo que as famílias Xiao e Lingu também caíssem. Nesse momento, o médico retirou seu kit de agulhas e pediu a ajuda do protagonista. Este, com uma expressão de desconcerto, perguntou-se se realmente era ele quem o médico chamava e, já ao lado do médico Anã está aterrorizado, e refletiu que não tinha formação médica para aquilo. Assustado se questiona. Se até para matar um porco é preciso um açougueiro profissional, o que estou fazendo aqui? Pensou. Se algo der errado, tudo será sua culpa. O médico, com um plano em mente, comentou que Linha estava sendo modesto demais. Sem perder tempo, começou a elogiá-lo, destacando seu talento excepcional para a medicina desde jovem. Até mencionou que, da última vez que teve dor no ombro, o protagonista aliviou sua dor com pontos de acupuntura antigos. O protagonista ficou atônito processando aquelas palavras, enquanto a situação parecia mais absurda do que qualquer romance que ele já tinha lido. Agora mais sério, o médico pediu que o protagonista desinfetasse as agulhas para começar. Ele inseriu uma agulha na testa do ancião, enquanto recordava os sinais da doença. Ele pensa que, na acupuntura,
quanto mais profundamente a agulha penetra, melhor. Em seguida, continua posicionando as agulhas no meridiano Yang para regular a energia. Enquanto isso, o protagonista tenta entender os pontos onde as agulhas estão sendo colocadas. O médico ativa a energia, promovendo a circulação dos vasos sanguíneos. Sanbei, observando tudo o que acontece, esboça um leve sorriso e comenta que, embora a ordem estivesse correta, faltava força no tratamento. O médico, irritado, se pergunta de onde surgiu um ignorante tão ousado. Com uma risada sarcástica, pergunta se ele está nervoso, já que não se atreve a olhá-lo diretamente. Agora furioso, o médico aponta com o dedo e pergunta quem ele pensa que é. Em seguida, diz ao mestre Tan para retirar aquele lixo rapidamente, para não sujar seus olhos. O jovem Tan, sem perder tempo, com um único movimento da mão, chama os guardas para expulsá-lo. No entanto, Sanbei o impede e pergunta se ele realmente pensou bem no que está fazendo. Sanbei o lembra que apenas ele pode curar o velho Tan e que, se for expulso, a última esperança do ancião se perderá. O protagonista, com seu característico medo, apenas observa enquanto os dois se insultam, pensando consigo mesmo que a fase de rivalidade começou e que logo se iniciará a fase das apostas. Isso é ouvido por Shuran quanto por Malkyuyo, que também começam a pensar em que aposta, e logo exatamente como o protagonista havia previsto. O médico então pergunta a Sanbei se ele se atreve a apostar. Confiante, Sanbei responde que, é claro, o fará. O médico, mais sério, o encara com determinação e comenta que, se ele sabe algo sobre medicina, saberá que as agulhas foram usadas para restaurar a energia do ancião e que, em alguns minutos, aplicará uma última agulha. Com determinação na voz, o médico diz que, se essa última agulha curar o velho, Sanbei deverá se ajoelhar e prestar homenagem diante de todos os presentes. Além disso, aponta para o protagonista, afirmando que ele também deverá prestar homenagem ao jovem mestre. O protagonista, confuso, se pergunta o que ele tem a ver com tudo isso. Sanbei, confiante, aceita a aposta, mas questiona o que acontecerá se não conseguirem curar o velho. O protagonista sabe que precisa intervir antes de ser ainda mais envolvido. Com um gesto de mão, pede que esperem, mas, antes que possa dizer algo, Sanbei afirma em voz alta que, se perderem, tanto ele quanto o protagonista deverão se ajoelhar e prestar homenagem. O protagonista, chorando e suplicando piedade em sua mente, lamenta sua má sorte. Segundo a trama, o médico certamente perderá, já que lhe falta a página mais importante de sua técnica. Para ter sucesso, a próxima agulha deveria atingir o ponto azul e fazê-lo sangrar. Todos os métodos do médico estão condenados, e Sanbei acabará levando todo o crédito. Observando o médico, o protagonista continua pensando que Sanbei é como o filho do céu, com incontáveis belezas aos seus pés, e que se ajoelhar e prestar homenagem é algo insignificante em comparação. Com lágrimas nos olhos, ele aceita seu destino. Enquanto isso, as heroínas que ouviram sobre o ponto azul e pensam que não podem deixar que Sanbei tenha sucesso. O médico, com precisão, retira a última agulha colocada. Nesse momento, o ancião começa a se sentir melhor, levantando-se, para o assombro de todos os presentes. Murmúrios começam a ser ouvidos entre os espectadores, que comentam que fazia muito tempo desde que ele se levantava. O ancião, olhando para o médico, comenta que a pressão em seu peito melhorou e que a dor de cabeça diminuiu, reconhecendo as habilidades do médico. Os espectadores não demoram a reagir, comentando que é realmente um milagre presenciar algo tão incrível. O protagonista, observando a cena, reflete que algo não está certo, já que, segundo o livro, o ancião deveria cuspir sangue nesse momento, e Sanbei aproveitaria a oportunidade para intervir. Justo nesse instante, o ancião começa a levar a mão à boca, tossindo e expelindo uma quantidade considerável de sangue. Sanbei, como um predador diante de sua presa, não perde tempo em declarar, não é assim? Este médico é um incompetente. Essas palavras atingem o médico em cheio, deixando-o sem resposta. O patriarca, angustiado, pergunta o que Sanbei propõe, já que seu pai claramente precisa de uma solução. Com um ar de superioridade, Sanbei responde, esse é o preço por confiar em um médico medíocre. Se tivessem me procurado desde o começo, o ancião já estaria curado.
Apontando para o protagonista, Sanbei acrescenta com desprezo: é lamentável que confiem em pessoas erradas. Só são tolos buscando fama com médicos inúteis. O plano fracassou. Pisando no chão com força, ele declara que mudou de ideia sobre a aposta. Não é necessário que ambos se ajoelhem. Basta que você, olhando para o protagonista, lamba meus sapatos, e a aposta estará encerrada. Ambas as belezas reagem com surpresa, pedindo que esperem. Surpresas, trocam olhares, e, com fúria nos olhos, Shuran olha para o protagonista, pensando que ele ainda mantém contato com sua ex-namorada. Já veremos como o castigo mais tarde. Sanbei, aproveitando o momento, aproxima-se de Shuran e comenta com desdém: não vale a pena pedir que ele lamba meus sapatos. Isso é só para você desabafar. Ele fica flertando com duas garotas bonitas. Alguém precisa ensiná-lo uma lição. Mao Qiuyu, olhando para ele com desprezo, responde: e quem você pensa que é? Nem Xuan nem eu precisamos de você. Essas palavras surpreendem Sanbei, que não consegue disfarçar sua irritação. Enquanto isso, Shuran se aproxima do protagonista e pergunta com voz firme: ninguém entende. Na última vez que este médico tratou outro paciente com uma doença semelhante à do ancião, que técnica ele usou? Com um sorriso, Shuran comenta: foi a sangria no ponto azul. O protagonista, surpreso, tenta disfarçar e finge não saber do que ela está falando. Mao Qiuyu, vendo a oportunidade, também intervém: eu já vi o médico tratar pacientes antes. A técnica de sangria no ponto azul é a mais poderosa. O médico, agora confuso, começa a duvidar se realmente conhece essa técnica secreta e se deveria usá-la nesse momento. Decidido a agir, ele se aproxima do ancião e tranquiliza os presentes. Cuspir sangue é normal quando o chi e o sangue estagnados são expelidos. Assim que tudo for liberado, ele estará completamente curado. Sanbei, vendo que a situação não está saindo como planejado, amaldiçoa em silêncio, pensando que foi descoberto. Enquanto isso, o médico termina de extrair o sangue usando o método de sangria. O ancião começa a se sentir incrivelmente bem, liberando uma aura dourada, declara: nunca me senti assim antes. É como voltar aos meus dias de juventude. Meus 5 sentidos estão claros, minha energia é ilimitada. Estou curado. O ancião, segurando a mão do médico, agradece profundamente tanto a ele quanto ao protagonista. Sanbei Xuan, incrédulo, pensa: isso é impossível. Essa é minha técnica secreta. Como ele pôde conhecê-la, esse médico incompetente? Enquanto Sanbei permanece em estado de choque, o médico encara com um sorriso triunfante e diz: você está surpreso, não é? Me diga, o que você disse antes? Que iria se ajoelhar. Empurrando o protagonista para frente, o médico continua: adiante, é hora de cumprir sua promessa. Isso enche Sanbei de fúria, que, gritando, declara: vocês dois, um médico medíocre e um inútil sem cérebro, são arrogantes demais. O médico, sem perder tempo, responde: este médico medíocre acabou de salvar o ancião na frente de todos. E você, quem pensa que é para falar assim neste lugar? O protagonista, observando a situação, percebe que a briga está prestes a começar e pensa: chegou a batalha dos titãs. Nós, os pequenos, sofremos. Que eles se matem entre si, mas não me envolvam. As pessoas ao redor começam a cochichar sobre Sanbei, dizendo que ele é apenas um falastrão, enquanto reconhecem que o médico tem habilidades reais. No meio de tudo, Sanbei, furioso, pensa: eu sou o herdeiro de uma técnica divina. Como poderia me ajoelhar diante de um inútil? Apertando o punho com raiva e olhando o protagonista de relance, Sanbei decide mostrar seu verdadeiro poder para que todos o reconheçam. Enquanto observa a Shuran, promete impressioná-la e fazê-la feliz. Sem mais demora, ele junta as mãos e invoca uma técnica que começa a girar ao seu redor. A multidão murmura, comentando que o truque é impressionante, mas outro presente aponta: isso é a técnica Tianu. Usa fios de chi para manipular objetos. O protagonista, observando com desdém, pensa: é apenas um truque barato para distrair. Ele não quer se ajoelhar, então usa esses truques chamativos para se exibir. É tudo um espetáculo.
Enquanto Sanbei continua sua demonstração, o protagonista nota que as belezas presentes parecem completamente encantadas. Mas, rapidamente se dá conta que elas estão observando a ele e não a Sanbei Xuan. Preocupado, o protagonista pensa: por que estão observando a mim e não ao show de Sanbei Xuan? De repente as belezas se voltam e olham entre si, e Mao Qiuyu pensa: será possível? Suran, surpresa, também reage, de verdade. Mao Qiuyu, rapidamente, se aproxima do protagonista, toca seu rosto suavemente, com um sorriso travesso, pergunta: por que está me olhando às escondidas? Se quiser olhar, pode fazer abertamente. Shuran, corada e visivelmente com ciúmes, pensa: que descarada. Enquanto isso, o irmão de Mao Qiuyu intervém para acalmar a situação, comentando que Sanbei também tem habilidades incríveis e que tudo foi apenas um mal-entendido com o médico. Ele acrescenta: o médico é um veterano experiente. Não levará essa confrontação com um jovem a sério. O médico, notando a interação, pergunta com ironia: e o que há de prestar atenção? Não se oponha, ou acabará ajoelhado e lambendo os sapatos dele. Xiao Yun, com um sorriso, responde: o doutor tem um grande senso de humor. O que você mostrou antes impressionou a todos. No final, ambos só queriam curar o ancião usando métodos diferentes. Todos são interrompidos pelo Sr. Tan, que rapidamente agradece a todos por terem se reunido naquele dia, demonstrando sua sincera gratidão. O protagonista, olhando para Xiao Yun, pensa: sem dúvida, ele é o cachorro mais leal de Sanbei. Enquanto observa Sanbei, reflete: se tivesse perdido, ele com certeza teria quebrado minhas duas pernas. Sanbei, suspirando, se aproxima de Shuran e pergunta se ela está chateada pelo grito de antes, desculpando-se por ter agido sob fortes emoção de momento. Shuran, recuando alguns passos, responde que isso não é da conta dele e que ela não precisa explicar nada, surpreendendo momentaneamente Sanbei. Sem recuar, Sanbei a segura pelos ombros e diz com firmeza: preciso te explicar agora. Sou seu guarda-costas, mas logo não serei mais. Vou te dar uma vida de luxo e riqueza. O protagonista, atento, levanta as orelhas, esperando ouvir algo interessante. Sanbei, aproximando-se ainda mais de Shuran, confessa: eu faço tudo isso por você. Me esforço para me destacar porque quero ser forte o suficiente para te dar um futuro melhor. Shuran, surpresa, pergunta: por mim? O protagonista, observando a cena de longe, pensa: Sanbei é um ótimo ator. Ele só quer subir na hierarquia e ainda tem a ousadia de dizer que faz isso por ela. Ainda há mulheres que acreditam nessas palavras? Shuran, por sua vez, reflete que todas as ações de Sanbei ao seu lado não eram nada além de táticas para impressioná-la. Se não fosse pelo protagonista, realmente teria caído nas mentiras dele, pensa ela, enquanto Sanbei, estendendo a mão, acredita que finalmente conseguiu o que queria. O protagonista, com um ar despreocupado, conclui para si mesmo: no final, estou aqui apenas para passar o tempo nessa novel. Além disso, é só um compromisso. Ela ficar com Sanbei Shun é o curso normal da história, e o que temos é apenas um noivado, mas se a história mudasse ela realmente seria minha esposa. Shuran, ao ouvir a palavra esposa, fica surpresa, e Sanbei, percebendo sua reação, pergunta preocupado: o que aconteceu? Mas Shuran, cheia de alegria interna por ter ouvido os pensamentos do protagonista, rapidamente pergunta: você não disse que quem perdesse deveria se ajoelhar em público? O que houve? Está tentando escapar disso? E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.